Oi, gente. Eu estou falando uma série, gravando alguns vídeos sobre eclesiologia. Eclesiologia é a conduta da igreja. Eclesiologia vem de eclésia ou eclesia, que significa igreja no grego, né? O termo eclesia é chamado de dentro para fora, tá? Quando uma pessoa era eleita para o Senado romano, ela era tirada da sociedade para servir ao povo. É o exemplo do navio, né? Ele vive sobre o mar, mas ele não pode deixar o mar entrar dentro dele, senão ele afunda, tá? Eclesiologia trata a conduta teológica na vida da igreja. Hoje eu quero falar sobre a fórmula do batismo. A fórmula é o seguinte, né? Quais são os exemplos que nós temos de fórmula? Se você estudar física, você vai ter que estudar a Bhaskara, por exemplo. Se você for um torneiro mecânico, você vai ter que ter o Casillas, um livro, ou então vai ter um livro que se chama, foi mudado o nome para máquinas, né? Onde vem ali fórmulas e mais fórmulas. Por exemplo, você quer fazer um quadrado. Você multiplica o quadrado pelo número 0,55, vai te falar qual é o diâmetro, depois o fresador vai fazer o quadrado. Se for um sextavado, ele vai multiplicar lá, porque a fórmula vai dar. Então eu vou falar da fórmula. O que o ministrante tem que falar na hora do batismo? Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 19 assim, né? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar toda a palavra de Deus e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, para concluir, a gente fala amém, que significa assim seja, né? Então é o seguinte, se uma pessoa for batizada e o celebrante não ministrar esta fórmula, não houve batismo. Também, como a palavra batismo significa submersão, se uma pessoa não foi afundada na água e não é levantada, não houve batismo também. Se for aspersão, não houve batismo. Porque, olha, João Batista está dentro do Rio Jordão, né? As pessoas vêm até ele diz, eu te batizo e tal, né? Eu não sei qual era a fórmula que ele usava, porque Jesus depois vai dar a fórmula. Mas vamos supor que ele batizasse lá e tal, e aí ele pega a pessoa, cita a fórmula e imerge ela na água e volta. Batismo significa sepultamento, morreu para o mundo e nasceu para Deus. Jesus tentou resistir João, né? João tentou resistir Jesus, ele disse, eu que preciso ser batizado por ti. Ele falou, não, me batiza aqui para que se cumpra toda a justiça. Mas aí a fórmula tem que ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o João vai sintetizar lá em Atos, ele vai pregar, vai ganhar quase 3 mil pessoas, ele vai estar no meio do sermão e ele fala assim, tem que ser batizado em nome de Jesus. Eu não vou dizer o nome de uma igreja que está crescendo muito no Brasil, e ela imerge a pessoa e fala, eu te batizo em nome de Jesus. Essa fórmula está certa? Esse batismo para nós está correto? Não. Se uma pessoa quiser ser membro de uma igreja batista e ele confessar que aconteceu isso, ele terá que ser batizado o batismo bíblico com a fórmula correta. Gente, são detalhes, mas as verdades moram justamente nos detalhes. Professor de português, quando dá um enunciado, as verdades estão nos detalhes, que a vida e o saber estão nos detalhes, é aí que desenvolve o cérebro e o conhecimento. Então a fórmula do batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a cerimônia tem que ser todos os dois dentro d'água, os dois dentro d'água, o batizando e o batizador. João estava na água, quando Felipe vai batizar o eunuco lá em Atos 8, ele diz ali água, o que impede, né? Quer dizer, os dois desceram e diz que logo que os dois entraram, ambos saíram. Por que fala isso? Porque você não precisa ficar lá dentro d'água muito tempo não, chegou lá, fez o ato, fez a cerimônia, logo saiu d'água. Tá, um abraço aí, beijo no coração do Antônio Carlos.